Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Vamos hoje estudar Europa e Estados Unidos no século XIX, tá? Europa e Estados Unidos no século XIX. Compartilhar aqui a telinha com vocês, um instante. Pronto. O século XIX na Europa e Estados Unidos, certo? Pessoal, sobre esse período, né? O que é que eu quero que vocês saibam em relação à Europa, tá? Estudamos Revolução Francesa, né? Os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, como a Revolução Francesa mudou o sistema político europeu, mudando do antigo regime para um regime no qual a burguesia vai ter mais poder, tá? Onde vai se ter uma influência das ideias liberais e o surgimento de outras ideias, como anarquismo, comunismo, socialismo. Tá? O que vai acontecer? O século XIX, na Europa, no geral, ele vai ser marcado por que fatores? O enfraquecimento gradativo do antigo regime, que é aquele regime no qual você tem um rei com poder absolutista, abaixo dele o clero, tendo um amplo controle sobre a sociedade, e os nobres que têm seus títulos, suas terras, e vivem ali numa vida de luxo sem necessitar, né, produzir, trabalhar. Tá? Embaixo de tudo isso está a burguesia, trabalhadores livres, trabalhadores do campo, que tem que trabalhar dia após dia, pagar impostos para sustentar os outros três lá, que é o rei, clero e nobreza. Então, com o tempo, esse regime, esse antigo regime, né, essa estrutura, vai se modificando graças a revoltas, revoluções que vão acontecer em diversos países, derrubando as monarquias absolutistas, né, exigindo mudanças no sistema político. E aí nós vamos ter, pouco a pouco, o fortalecimento político e econômico da classe burguesa, tá? Os burgueses, em sua grande maioria, eles lideraram esses movimentos liberais que aconteceram em diversos países, exigindo o fim do antigo regime. Por quê? A burguesia era que, naquele momento, estava tendo um ganho, né, financeiro, econômico, e isso possibilitou que eles tomassem a vanguarda desses movimentos, tá? Inclusive, fazendo reformas que dessem para eles mais poder politicamente. De que forma? Montando uma estrutura na qual os representantes do povo nos parlamentos da Europa fossem, em sua grande maioria, formados por representantes da classe burguesa. Nós temos, cara, como é que isso é possível? Você pega o exemplo do Brasil. A maioria dos políticos são o quê? São professores, são motoristas de ônibus, são costureiras, né? São da classe trabalhadora, ou são pessoas ligadas às grandes empresas, ou são grandes empresários? São grandes empresários. Por quê? Porque eles conseguem fazer campanhas, né? Têm dinheiro para isso, para financiar, e com isso eles saem na frente numa corrida política, na disputa política. Então, monta-se toda uma estrutura na qual somente os grandes consigam, né, se consolidar no poder. Apesar de que, na teoria, parece que o poder é acessível a todos, na prática, só aqueles que têm maiores condições econômicas conseguem garantir ali os postos, né, políticos. Tá? Houve um crescimento das ideias liberais, de maior liberdade, tá? Igualdade entre aspas, ok? Houve também um crescimento muito grande das ideias nacionalistas, porque na Europa apesar, a gente pensa que a Europa é um continente imenso, né, pessoal? A Europa é um continente bem pequenininho, tá? O Ceará é maior do que muitos países que existem na Europa, para vocês terem ideia. Mas, apesar de ser um continente pequeno, é um continente com uma grande diversidade cultural, ok? Até por conta das diversas tribos que lá viveram no passado. E aí, o que vai acontecer? Os diversos povos, né? Aliás, o que vai acontecer? Essa pluralidade cultural fez com que países que comportavam povos com culturas totalmente diferentes, né, em diversos aspectos, começassem a lutar para se separar, influenciados pela ideia do nacionalismo, de construção de uma nação, de uma identidade nacional, tá? E aí esses movimentos também começam a eclodir, né? Então você imagina, você tem um povo que vive em um determinado território, ele não se identifica com aquele território e nem se identifica com o monarca. Então, a luta pela liberdade em relação àquele monarca, junto com a ideia de formar uma nação, vai contribuir para a separação territorial, tá? Houve também uma forte organização da classe trabalhadora, que são os proletariados. Nós estudamos a Revolução Industrial e vimos que uma nova classe surgiu, né? Que é o proletariado, o trabalhador da fábrica, o trabalhador fabril, tá?
Então, essa classe trabalhadora, ela começa a se organizar para lutar por melhores condições, e eles percebem que isso só seria possível com participação política, tá? Quando não, outros grupos defendem que seria possível através de uma revolução socialista, mas esse é um tema que nós estudaremos posteriormente. Esse conjunto de revoltas que vai eclodir, de rebeliões que vão eclodir na Europa, buscando derrubar o antigo regime, né, expandir as ideias do liberalismo, será chamado de Primavera dos Povos. Por que primavera? Porque na primavera nós temos o florescer. A flor ela desabrocha, ela floresce. É como se então, os povos da Europa que estavam adormecidos, eles tivessem desabrochado, florescido para essas ideias e partiram então para a luta. Tá? Então é a primavera dos povos. Um acontecimento histórico aí também que é importante ser destacado é a Comuna de Paris. O que é a Comuna de Paris? Após a França ter perdido a guerra para a Prússia, tá? E Napoleão III ter sido tirado do poder, se instala um governo provisório na França. A classe trabalhadora, a maioria da população que vivia ali em Paris, não aceitou esse governo provisório. Então, eles tomaram a comuna. O que é a comuna? A comuna é a prefeitura. Eles tomam a prefeitura e ali se instala o primeiro governo genuinamente formado por trabalhadores. Então, a Comuna de Paris é considerado o primeiro movimento socialista da história, tá? Em 1871. Posteriormente, o governo francês invade Paris e tira e acaba com o movimento, tá certo, pessoal? Agora vamos estudar Estados Unidos no século XIX, ok? Vocês lembram? Nós já estudamos a independência dos Estados Unidos. Estados Unidos ele era formado somente por essas 13 colônias aqui, essa área verde, ó. Eu estou passando aqui o mouse. Ele era formado somente por isso. E, cara, como é que ele tem todo esse tamanho hoje, né? Banhado pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Pacífico. Como é que ele adquiriu toda essa extensão aí territorial? O que vai acontecer? Estados Unidos, ele vai dar início a uma política expansionista, né? O chamado imperialismo norte-americano. Política essa que perdura até hoje. Os americanos, eles se acham os donos do mundo, tentam influenciar diversas regiões, mas tudo isso tem a ver com a sua história, com o seu passado, tá? Os americanos, eles dão início, né, à expansão para o oeste, tá? Né, saindo aqui da costa leste para a costa oeste. Essa corrida é chamada, a gente até vê isso nos filmes de faroeste, né? Faroeste nada mais é do que Far West, para oeste, que é essa expansão para cá, para o lado de cá, tá certo? Caminhando para o Oceano Pacífico. E aí, essa expansão é motivada por vários fatores. Território, né? Expandir as áreas agrícolas para o cultivo, para a pecuária, a corrida pelo ouro, tá? A busca pelo ouro que foi encontrada nas regiões a oeste. Então, tudo isso motiva a ida dos americanos para aquele território. E, cara, de quem era esse território? A maior parte era ocupada por povos nativos-americanos, que eram quem? Os índios. Cadê como é que eles fizeram? Conflito, houve conflito. Essa imagem aqui, vocês podem ver, isso aqui é uma verdadeira piada. Nós temos aqui como se fosse representando aí os Estados Unidos, o ideal dos Estados Unidos de liberdade, de igualdade, carregando a Constituição norte-americana. E aí ela está levando, além da cultura, levando a civilização. Você perceba que na mão esquerda dela tem aí ela segurando um fio de eletricidade, que representa justamente a modernidade, tá? E os índios, você percebe que os índios, esse daqui está levantando o braço e chamando, vem, né? Como se fosse um processo pacífico, a expansão para o oeste. Percebe que eles estão em direção ao oeste e como se fosse um processo pacífico. Os estadunidenses, né, os norte-americanos, junto com os índios, formando essa grande nação. Isso é uma verdadeira piada. Na prática, o que houve foi o quê? Foi conflito entre os povos nativos e os americanos que tentavam se expandir para o oeste. Só que os americanos eles se fundamentavam numa teoria, que é a teoria da doutrina Monroe. O que é essa doutrina Monroe? Né? Os americanos, eles se acham o povo eleito por Deus para levar a cultura, levar a civilização. Tá? Já trabalhamos isso anteriormente, é uma teoria extremamente preconceituosa. Tá? Outros povos também adotaram isso, com outro nome, obviamente. E eles achavam-se o povo eleito por Deus para levar a cultura. E aí, isso justificava a sua ida para o oeste. Tá? Outro fator que incentivou muitas pessoas a migrarem para o oeste foi a Lei Homestead Act, a Lei de Terras. O que é isso?
O governo americano disse que qualquer pessoa que fosse para o oeste, ocupasse lá um lote de terra, aquele lote seria seu, né, por um custo muito baixo. Então, isso foi uma verdadeira reforma agrária, uma verdadeira distribuição de terras. Então, muita gente, então, vai em direção ao oeste em busca de criar sua fazenda, né, sua plantação, e aí essas próprias pessoas entraram em conflito com os índios, tá? Aqui na imagem, a gente tem aqui como é que cada território foi adquirido. Adquirido no Tratado de Versalhes de 1783, Flórida, comprada da Espanha em 1819, Louisiana, comprada da França, né? Oregon, cedido pela Inglaterra, Califórnia e Novo México, obtido do México. Obtido no México nada mais é do que tomado, tá? A Califórnia e o Novo México pertencia ao México. Se vocês assistiram já aquele filme Zorro, né? O Zorro, ele vive na Califórnia, tá? O Texas, anexado quer dizer tomado, tá? Então, houve então a tomada desses territórios por parte dos Estados Unidos, que acabou adquirindo, tirando do México. E aqui na Califórnia foi principalmente por causa do ouro, tá, pessoal? Então, os americanos, eles passam a ter um território amplo, muito extenso, banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico. Isso aqui, economicamente, é muito importante para os Estados Unidos. Hoje em dia, os americanos eles conseguem se comunicar com a Europa pelo Oceano Atlântico e com a Ásia pelo Oceano Pacífico. Isso, economicamente, é muito bom para eles, tá certo, pessoal? E aí, após os americanos se expandirem de leste a oeste, tá? De leste a oeste, o que é que nós teremos? Os americanos vão dar início à sua expansão para o sul. Para o norte dos Estados Unidos, não, porque no norte nós temos quem? Nós temos o Canadá, que é um vizinho forte economicamente, então eles resolvem se expandir para o sul. Dessa vez não mais invadindo, mas adotando uma política, uma diplomacia intervencionista. É a chamada política do Big Stick, né? O grande porrete. Aí nós temos aqui uma charge, o diplomata aqui norte-americano, e aqui escrito, perdão, aqui escrito, The New Diplomacy, né? A nova diplomacia. A nova diplomacia é a diplomacia do porrete, tá, pessoal? Vamos aqui avançar. Outro fenômeno importante nos Estados Unidos, opa, que o slide aqui saiu, outro fenômeno importante nos Estados Unidos, pessoal, vai ser a Guerra de Secessão, outro acontecimento histórico, né? Foi a Guerra de Secessão, foi uma guerra que aconteceu entre 1861 e 1865, no qual, após a eleição de Abraham Lincoln, tá? Os estados do sul dos Estados Unidos, esses estados aqui em vermelho, eles vão se separar, eles vão formar o chamado Estados Confederados, tá? O que é isso? O norte dos Estados Unidos e o centro, eles tinham como principal atividade econômica a indústria, a manufatura. Já o sul tinha como principal atividade econômica a agricultura. E essa agricultura utilizava-se mão de obra escrava, tá? E aí o que é que acontece? Já circulava-se nos Estados Unidos ideias abolicionistas. E essas ideias estavam ganhando força, principalmente no norte dos Estados Unidos, que desejavam o fim da escravidão. Por quê? Porque após os escravos se tornarem livres, isso representaria a inserção deles no mercado consumidor. Eles trabalhariam, ganhariam dinheiro e poderiam comprar os produtos que circulavam lá. Então, o norte dos Estados Unidos era um grande defensor do fim da escravidão. Com a eleição de Abraham Lincoln era um candidato que representava o norte. O sul ficou com medo de que a escravidão fosse abolida e se antecipa como? Separando. Separa-se dos Estados Unidos, formando os Estados Confederados. De azul, nós temos os Estados da União. Vai haver, então, uma guerra entre eles. Os Estados da União não vão aceitar a separação dos Estados Confederados. E aí tem um conflito. Obviamente que quem era mais forte, tanto economicamente como militarmente, eram os Estados da União. Com isso, os Estados Confederados perdem. E a escravidão é abolida nos Estados Unidos, tá? O Sul tem que engolir a escravidão, o fim da escravidão, porém, eles não vão aceitar a inserção do negro na sociedade. Perceba, a escravidão acaba, mas os negros não são inseridos na sociedade, não são tratados como cidadãos. E aí o que acontece? Surgem diversos movimentos racistas, entre eles o mais conhecido é a Ku Klux Klan,
tá? Nós temos aqui membros da seita Ku Klux Klan, né? Que é um movimento de supremacistas brancos extremamente racista, né? Eles atacavam casas dos negros, matavam, violentavam na rua, tá? Então, assim, esse movimento parece que nos Estados Unidos, ultimamente, ele vem ganhando cada vez mais força. Não é nem que ele vem ganhando cada vez mais força, mas as pessoas que apoiam essas ideias, elas sentem, né, tendo em vista o atual presidente que lá governa, eles sentem mais liberdade para expressarem suas ideias, né? Mesmo que essas ideias firam a Constituição, firam todos os ideais de liberdade, de igualdade, tá? Nós temos, obviamente, que a população negra não vai aceitar isso calada. Hoje em dia, nos Estados Unidos, nós estamos vendo um verdadeiro embate entre esses grupos. A população, a grande maioria, obviamente, a grande maioria não apoia esses movimentos supremacistas brancos, né? É uma minoria, mas é uma minoria que acaba fazendo um grande estrago. E aí, nós estamos vendo hoje nos Estados Unidos o que a população defende, né? Além de leis que protejam mais, punam, né, as pessoas que cometem atos racistas, de violência racial, e que defendam esse tipo de ideia sejam punidas, e também monumentos históricos, como estátuas de generais confederados, vêm sendo retirados e derrubados nos Estados Unidos porque eles simbolizam, né, defensores da escravidão. É um verdadeiro absurdo você ter um monumento, uma estátua que defenda essas pessoas, tá? Leva essa estátua para o museu, onde é o lugar dela, mas de forma alguma está num local público, como se ali fosse um representante da sociedade, alguém a ser lembrado, a ser homenageado publicamente, tá? Pessoal, importantíssimo vocês entenderem a Guerra da Secessão para poder entender o que acontece nos Estados Unidos. O racismo lá ele é mais forte nos estados do Sul, justamente por conta dessa época, tá? E aí, vocês assistem jornal, vocês estão vendo os diversos movimentos que estão acontecendo lá, né? Tem o movimento Vidas Negras Importam, tá? Que vem justamente lutar por isso, a reformulação da polícia que a maior parte da população, né, pelo menos se apresenta nos Estados Unidos, a polícias do Sul, principalmente, são polícias, corporações formadas por policiais racistas que acabam, quando fazem uma abordagem com negros, ela é uma abordagem totalmente diferente que é feita com uma pessoa branca. Isso levou a vitimizar, né, jovens negros por conta de abordagens policiais, e eles defendem, então, a reformulação dessa polícia, a punição para esses policiais, a punição para pessoas que defendam essas ideias racistas, tá? Aqui no Brasil, racismo é crime, você vai preso, é crime inafiançável. Lá nos Estados Unidos não é, tá? A pessoa pode, eles meio que se baseiam na liberdade de expressão. Só que quando eu expresso uma ideia que fere o meu semelhante, isso não é liberdade de expressão, tá, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a aula. Tudo de bom, pessoal. Fique com Deus. Forte abraço.